Sejam bem-vindos. Hoje, na primeira pessoa, escolheram-me a mim. Faço lá saber porquê. Eu também não percebi muito bem, mas pronto, porque sou uma pessoa. Não sou a primeira, é evidente, mas sou uma pessoa como outra qualquer. E vou ter que falar convosco, conversar, digo bem, porque embora seja um monólogo, eu sinto da vossa parte as perguntas que essas cabeças têm lá dentro, a meu respeito, o que sentem daquilo que eu vos digo, e é com base nisso que eu vou falando e que vos vou transmitindo qualquer coisa que me pareça que tem algum interesse para vocês. A minha vida é uma vida como outra qualquer, banalíssima, embora tenha as suas coisas engraçadas, porque todas as vidas têm coisas engraçadas. Já ouvi dizer uma vez, numa peça que eu conheço, que a vida é feita de fases. Ou fazes ou não fazes. E eu passei a minha vida a fazer coisas. Talvez por isso as pessoas achem graça a que eu venha falar-vos e dar-vos conta de algumas coisas interessantes que me aconteceram. Umas alegres, outras não, mas todas elas interessantes. Porque é com as coisas que nos fazem rir, ou chorar, ou sofrer. É com essas coisas que nós avançamos, que nós aprendemos na vida e que nos tornamos talvez melhores, ou pelo menos tentamos ser melhores. É o que eu faço, eu tento ser cada vez melhor, mas às vezes sem resultado, porque, enfim, tenho imensas fragilidades e não consigo, mas pronto. Vou dizer-vos quem eu sou. Sou uma rapariga que na altura era muito engraçadinha, muito gorduchinha, que nasceu numa cidade pequenina da África, ao sul de Angola, chamada Moçambique, uma terra onde as pessoas constituíam todas uma família, porque era tudo gente, as pessoas eram todas amigas, todas conhecidas, que confraternizavam imenso umas com as outras. A terra era muito hospitaleira, é uma cidadezinha construída entre o mar e o deserto. Portanto, passávamos a vida na praia, íamos ao deserto fazer piqueniques e a vida passava-se assim, numa felicidade permanente. Tive uma infância muito boa, muito bonita, graças a Deus. Tinha uns pais e tenho ainda uma mãe maravilhosa. Meu pai já faleceu, mas trabalhavam os dois e trabalharam muito, nunca foram ricos, mas trabalharam imenso para que eu e o meu irmão pudéssemos estudar e ter um curso superior, que era o sonho que eles queriam para nós. E conseguiram. E conseguiram, sabe Deus como, talvez por milagre, porque eu, entretanto, comecei a cantarolar, não sei o quê e tal, e os estudos começaram a tornarem-se periclitantes, mas lá venci os obstáculos. Estudei nessa cidade até ao antigo 5º ano do liceu, que vocês agora chamam o 9º ano. A partir daí, posto o problema, e agora? Lá não havia 6º nem 7º, que agora é o 10º, 11º, 12º, etc. Não existiam naquela altura, naquela cidade. E então, posto o problema, o que é que se fazia de mim? Eu queria continuar a estudar, tinha condições para isso, e então os meus pais conversaram um com o outro e resolveram que valia a pena apostar na minha formação com grande sacrifício. E então mandaram-me para Lisboa para estudar o 6º e o 7º, ou seja, o 10º, 11º, para fazer depois o 12º, que na altura se chamava aptidão à faculdade, e mandaram-me para Lisboa, para um colégio de freiras. Eu sempre estudei em colégios de freiras. Eu andei 14 anos em colégios de freiras. Estive 10 anos nas Doroteias. Depois estive 2 anos no Sagrado Coração de Maria. E depois estive mais 2 anos nas Filhas de Maria Imaculada. Vim para Lisboa, para o Colégio das Freiras interna, não é? Dormia lá, vivia lá, porque os meus pais ficaram em África. Eu saía do colégio de vez em quando nas férias, assim, naqueles diazitos de férias curtas e tal, ia para a casa de uma tia que tinha lá a viver em Lisboa, depois lá voltava eu para o Colégio das Freiras. Sempre me dei bem com as freiras, elas às vezes castigavam-me, e com muita razão, porque eu não era muito bem comportada, digo com muita pena, não tenho orgulho nenhum nisso.
Ah, mas elas eram muito minhas amigas, eu era amiga delas ainda hoje. Eu sou amiga de algumas que ainda são vivas e vou visitá-las até com frequência. Olha, algumas até em Fátima. E pronto, depois vim estudar para Lisboa e, entretanto, acabei estes anos todos pré-faculdade e entrei para a Faculdade de Letras. Na Faculdade de Letras eu tinha um curso para tirar de 5 anos. Antigamente os cursos eram mais longos, não é? Agora em 3 anos uma pessoa diz-se licenciada e quer um DR atrás do nome e não sei o quê. Naquela altura os cursos eram de 5 anos, no mínimo, e que depois havia mais coisas para fazer. Eu lá fiz o curso, já vou explicar como é que o fiz, não fiz todo seguido. Não fiz todo seguido, porque entretanto meteram-se as cantorias, mas pronto, mas acabei o curso, isto quanto ao meu percurso escolar, não é? Acabei esse curso, depois fui para a Inglaterra fazer uma especialização na Universidade de Southampton e depois fiz o curso de Ciências Pedagógicas e depois fui bolseira da Gulbenkian, fui para o estrangeiro e não sei o quê, pronto. E com este curso e com estas formações todas, eu estava apta a ser professora de liceu. Na altura chamava-se liceu, agora chama-se escolas secundárias, agrupamentos, não sei, das escolas e tal. E naquela altura era escola secundária, era liceu, e eu fui professora de liceu durante uma quantidade de tempo, em Angola e cá. Pronto, isto quanto à parte académica. Quanto à parte artística, eu comecei desde pequenina a fazer teatrinhos, logo, de pequenina. Eu comecei a tocar acordeon com 6 anos de idade, sem ninguém me ensinar nada. Quando era pequenina, a minha mãe pôs-me a aprender música em casa de uma senhora que lá havia que dava aulas de música, mas eu não queria aprender aquelas coisas, eu queria tocar música sem aprender. Uma loucura como outra qualquer, não é? E então ia à casa dessa senhora para ela me dar aulas. Ela mandou-nos comprar um livro, que era o primeiro Schmoll, onde se aprendiam as posições dos dedos no piano e não sei e tal. E eu fui para lá, tive uma lição ou duas, e a senhora punha-me a tocar aquelas coisas que estavam no livro e dizia-me assim: espera aí um bocadinho que eu venho já, vou ali dentro, já cá volto. Toca esta página e tal. E eu ficava ali com aquela coisa a tocar plém, 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 não achava graça nenhuma aquilo. Para mim não era música nenhuma. Então o que é que eu fazia? Como não estava lá a senhora, eu punha-me a tocar as modinhas que estavam na rádio, que me saíam, que tocava. Lembro-me que tocava sambas brasileiros e tudo isso. A senhora ouviu lá dentro aquilo, mandou chamar a minha mãe e disse: olha, esta rapariga é um caso perdido. Vocês estão a gastar dinheiro em vão, porque ela nunca vai aprender nada, nem nunca vai tocar nada na vida dela, porque ela não quer aprender. Ela quer tocar essas musiquinhas que houve na rádio e não sei o quê. Isso, eu não sei fazer nada dela. E eu saí, tive 2 lições ou 3, e os meus pais tiraram. Pronto. A partir daí, eu comecei a querer um acordeão, comecei a pedir um acordeão. Os meus pais, acordeão, não sei o quê, para quê? Para quê que tu queres o acordeão? Pois fica para aí atirado, não tocas, não sabes tocar, não sei o que estás a dizer. Mas eu gostava de ter um acordeãozinho que eu tinha visto numa montra de uma loja. O meu avô, já sabem que os avós adoram fazer as vontadinhas aos netos, agora sou eu que estou nesse papel. E o meu avô, quando foi pelo Natal, comprou o tal acordeão e pôs o acordeão no meu sapatinho. Eu fiquei louca de manhã quando vi o acordeão no sapatinho, agarrei no acordeão, comecei a tentar tocar coisas, e o que é certo é que ao meio-dia eu tocava a Lisboa Antiga inteira no acordeão. As pessoas ficaram admiradas e viram que eu tinha uma tendência natural para a música, sei lá, tinha jeito para aquilo. Pronto. Entretanto, festinhas que se faziam lá na terra, teatrinhos de amadores, era eu a boba da festa, não é? Era aqui a cantar, aqui a fazer macacadas no palco e não sei o quê.
cresci ali assim, naquela terra. Entretanto, como vos disse, para estudar, vim para Lisboa e ia passar férias com os meus pais a casa todos os anos no verão. Quando acabava o ano letivo, eu ia para a África passar 2 meses de férias, depois vinha novamente. Uma vez estou em África, numa dessas férias, e passa pela terra onde eu vivia uma companhia de revistas com o maestro Fernando Carvalho, companhia de José Bastos, que era um grande empresário de revistas. Eu tinha a loucura do teatro e quando ia ver espetáculos que lá apareciam em África, os meus pais levavam-me e eu estava na plateia, tocava assim no braço à minha mãe ou ao meu pai e dizia assim: qualquer dia estão vocês aqui sentados e eu estou lá em cima. E a minha mãe: é que disparate, estuda, a menina tem que estudar, tire-nos o seu curso, olha que disparate. Eu cá para mim que está bem, diz que sim. Bom, entretanto, depois tenho um episódio também muito engraçado para contar. Pronto, eu estava a passar férias em Angola, aparece a revista do José Bastos, com o maestro Fernando Carvalho, e eu estava, por acaso, calhou que naquela altura havia um teatrinho de amadores onde eu entrava e cantava e fazia as minhas coisas. E o maestro foi ver esse espetáculo e achou-me graça, manda-me um recado a dizer para ir ter com ele ao hotel onde estavam hospedados, que queria falar comigo. Eu fui com o meu pai disse logo: a menina não vai falar com um homem que nunca viu na sua vida, num hotel, sozinha. De maneira que eu fui: vamos embora, vamos lá os dois. Fui com o meu pai e o maestro Fernando Carvalho disse-me: olha, eu vi-a ontem lá naquele teatrito a fazer o que fez e queria propor-lhe o seguinte: entra já hoje para a nossa companhia, segue já amanhã connosco para o resto da turnê, para Moçambique e depois para Lisboa, e entra imediatamente para o teatro de revista. Bem, era a coisa que eu mais queria ouvir em toda a minha vida. Era um sonho da minha vida inteira que me caía assim no colo, caía do céu, nas minhas mãos, sem eu fazer nada para isso. Eu digo assim: não acredito, isto não me está a acontecer. Fiquei louca de alegria. Só que antes de eu responder, o meu pai disse: senhor maestro, a minha filha está a estudar em Lisboa. Ela tem que tirar um curso, porque nós não somos ricos, e o que queremos deixar aos nossos filhos é um curso superior para se governarem. E é para isso que estamos a trabalhar. Portanto, ela está em Lisboa, mas é para estudar, não é para fazer teatro. De maneira que eu agradeço imenso aos senhores terem se lembrado dela, mas ela não pode aceitar uma coisa dessas, porque senão o curso ficava por aqui e não pode ser. Olha, eu nem respondi nada. Fui para casa, atirei-me para cima da cama, dei tanto murro na almofada, mordi a almofada, chorei tanto, que eu queria partir o mundo inteiro, eu queria desaparecer. Mas estava feito e era assim. Naquele tempo, os pais mandavam, ainda hoje alguns mandam, mas outros não. Mas os meus pais sempre mandaram em mim, ainda hoje às vezes sou um bocadinho influenciada. Bem, encolhi os ombros e digo: pronto, seja o que Deus quiser, talvez isto seja um prenúncio de qualquer coisa, talvez seja até Deus lá em cima a não querer que eu vá por aqui agora, que me prepare outra coisa mais tarde. E era. Vim depois a verificar que era. E bem, não entrei para a revista, lá fiquei. Quando acabaram as férias de verão, voltei para Lisboa e continuei os meus estudos. Quando voltei para Lisboa, passados aí uns 15 dias talvez, telefonam-me da RTP, o Sr. Melo Pereira, manda-me chamar, a convidar-me se eu queria participar num programa que a televisão ia fazer e que se chamava Lugar aos Novos. E eu disse: quero, pois quero e tal. E fui, entrei nesse programa. Logo a seguir, uns dias depois, ele chama-me e diz-me assim: está a ver aquele caixote que está ali? Era um caixote enorme, cheio de cartas até cima, que até caíam para o chão. Aquilo tudo são cartas a pedir para você voltar. Eu disse: o quê? É o público a pedir para voltar.
Digo, não me diga. Pois, mas eu queria dizer-lhe uma coisa. Eu andei a estudar engenharia, dizia ele, e depois fiquei fascinado com a televisão, larguei o curso e vim para aqui. Hoje estou amargamente arrependido de não ter acabado o meu curso. Você está a estudar e eu digo-lhe uma coisa, se envereda por isto, não acaba o seu curso. De maneira que vai para casa, agora, vai pensar, vai ponderar, porque ou não aparece mais e acabou, e as pessoas esquecem-se de si e acabou, e segue o seu curso, ou então, se volta a aparecer, nunca mais se forma. De maneira que vai para casa e vai pensar. E eu respondi-lhe, Sr. Belo Pereira, eu agradeço imenso o seu bom conselho. Eu posso ir para casa pensar, se quiser, vou pensar 2 dias, ou 10 dias, ou 10 anos. Mas não vale a pena pensar, porque isto está pensado desde que eu nasci. Portanto, a minha resposta é: quero aparecer outra vez. Quero continuar. E ele disse, mas tenho a certeza? Tenho a certeza absoluta. Pronto, então, olha, vai entrar num espetáculo assim, no Pavilhão dos Desportos, no dia tantos tal, com a Madalena Iglesias, com a Simão de Oliveira, com o António Calvário, com o Artur Garcia, com esta, com aquela e com a outra, e tal, um grande espetáculo com não sei quantas mil pessoas a assistir. Sim, senhora, vamos embora. E fui. Entretanto, eu vou a esse espetáculo e quando o espetáculo acabou, vêm ter comigo, da Casa Valentim de Carvalho, a perguntar se eu queria gravar um disco. Eu disse que queria. Depois apareceu-me um locutor da televisão chamado Henrique Mendes, que havia na altura, e veio-me convidar para eu ir para Paris cantar para o teatro Alhambra, que se chamava Maurice Chevalier naquela altura. Se eu queria ir lá cantar um espetáculo com o Carlos do Carmo, com o Fernando Farinha, com a Helena Tavares, com a Tonicha, com o Filipe de Brito, com a João Maria Tudela, etc. E eu disse que queria. Só que eu era menor e naquela altura as pessoas menores não podiam sair do país sem autorização dos pais e as mulheres não podiam sair sem licença dos maridos. Eu era menor, os meus pais estavam em África e eu disse, mas eu não posso ir sem a licença do meu pai. Então como é que vamos fazer isto? Não havia telemóveis, não é? Não havia internet. De maneira que então ligámos para Angola, eu disse, pai, e tal, olha, tive aqui um convite para ir cantar a Paris e tal, era para ver se me mandavas por telegrama uma autorização para chegar a tempo de eu embarcar e tal. E o meu pai diz-me assim, o quê? Ir cantar a Paris? Então e os estudos? Eu disse, então os estudos continuam, aquilo é só um dia, vou lá cantar um dia e volto. Só 2 dias e volto. E o meu pai disse, Helena, lembra-te de que estás aí para estudar. Nós estamos aqui a trabalhar os dois, não é para tu andares a cantar, é para estudares, minha filha. Eu disse, eu sei, meu pai, mas eu também não estou a dizer que não vou estudar. Mas deixem-me ao menos ir cantarolar a Paris um dia, um sonho que eu tenho há tanto tempo. Pronto, está bem, mandou a autorização, lá fui eu para Paris. Eu tinha exames na faculdade no dia que chegasse de Paris. Não tinha tempo de estudar, não é? Eu ia com os livros. Eu fui cheia de livros para lá. Os jornais até diziam, a Helena Rocha ia carregada de livros para Paris. Mas a verdade é que não abriu um livro, não é? Eu nem me deitei, para ser franca. Naqueles dias que lá estive, nunca me deitei. A senhora do hotel dizia-me assim, a menina não precisa de fazer a cama. Pode deixar a cama por fazer que a gente faz a cama. Eu, não tem importância, eu estou habituada a fazer. Nunca me deitei. Pronto, andámos por lá a cantar, depois íamos para a night, como se diz agora. E pronto, e a minha vida artística a partir daí foi por aí fora. Não vale a pena estar aqui agora a dizer coisas que não era fastidioso. Pronto, tive convites para todo o mundo. Até para a China tive convites. Mas isso alguns não aceitei, não podia mesmo aceitar. E então decidi, eu estava no 3º ano da faculdade, decidi, a partir de agora, eu tinha feito tudo seguidinho, a partir de agora eu vou dividir os anos em 2. Faço metade das disciplinas num ano, metade no outro, que é para ver se consigo conciliar as duas coisas. Assim foi. Isto foi na carreira artística. Entretanto, eu sempre disse que queria seguir aquilo, e era aquilo que eu ia seguir e tal. Mas
a nossa inteligência localiza-se aqui e o nosso coração aqui. E eu achava que acima do coração estava sempre a razão, ou devia estar sempre a razão. Mas não é verdade. O coração comanda muitas vezes a nossa razão. E neste caso, eu queria ser professora, foi para isso que estudei, não é? E, entretanto, apaixonei-me. E porquê que me apaixonei? Porque mandaram-me cantar para a Guiné, que estava em guerra. E a Guiné estava cheia de rapazes tropas na guerra, muito jeitosos. E eu fui cantar à Guiné para os rapazes para as tropas que lá estavam portugueses, não é? E não fui sozinha, fui com um grupo de artistas. Entre elas a minha querida e saudosa Alice Cruz, que era uma grande amiga que partiu. Era a Alice Cruz, era a Zelinda Isabel, era uma quantidade de artistas que íamos cantar. Eu não queria ir e quando fui convidada disse que não queria. Mas fui obrigada a ir. Obrigada, literalmente. É uma história que não vale a pena estar aqui a esmiuçar, mas tive que ir para a Guiné cantar. E fui. Lá conheci uns rapazinhos que nos acompanhavam da tropa e tal, que nos faziam companhia nas cantorias. Passei lá momentos muito, muito desagradáveis e muito perigosos e vi coisas muito feias, mas isso não está em causa agora, nem interessa. Estive lá nos piores locais onde a guerra estava. Andei lá de rastros no chão com as balas a passarem por cima e tal, mas isso não interessa. O que interessa é que fui, cantei e encontrei aquele rapaz que quando chegou cá da tropa telefonou-me se eu não queria ir lanchar com ele. Assim foi. Fui lanchar com ele e casámos e tivemos três ótimas raparigas, que agora são 3 estupendas mulheres. Aquilo que eu vos ia contar há bocado e que não cheguei a contar era o seguinte: quando eu estava em África, antes de começar a cantar, apareceu lá uma companhia de revistas e cada vez que uma companhia se aproximava da terra onde eu morava, eu andava num desvario, deixava de dormir, não conseguia dormir, as notas baixavam na escola, eu não comia, eu andava num nervosismo tremendo. E então, quando a companhia de revistas chegava e se hospedava num hotel, que era sempre o mesmo em que se hospedavam, eu passava os meus tempos livres todos à porta do hotel, para os artistas passarem ao meu lado e eu olhar para eles e dizer: ai, um artista, vem ali uma artista a passar ao pé de mim e tal. E depois ia para cá, passava os dias naquilo. Um dia estou lá à porta do hotel e veio uma senhora, que era da revista, uma bailarina, uma corista, como se dizia naquela altura, e diz-me assim: oh, minha menina, tu sabes me indicar onde é que fica aqui uma cabeleireira? Eu nem podia, eu até perdi a fala, não é? Uma artista a falar comigo. Eu assim, eu vou lá com a senhora, eu vou indicar onde é que está a cabeleireira e tal. Não é preciso, basta que digas onde é que ela fica. Que eu vou... Não, eu faço questão de acompanhar. E então fui pela rua fora, com a senhora ao meu lado, as minhas amigas olharem para mim e eu... Como quem diz, não passo cartão, vou como artista. Tal. Cheguei à cabeleireira e disse: olha, é aqui e tal. Ai, muito obrigada, eu não sei de quê. Tal. A senhora entrou e eu vim a correr pela rua fora para casa, a correr como uma louca. Cheguei a casa: mãe, o artista falou comigo, eu levei à cabeleireira. Mãe. Eu nem podia falar de cansada e tal, e de feliz. A minha mãe, esta rapariga, não regula bem da cabeça. Bem, aquilo passou-se. Passados o quê? Uns anos, não é? Passados uns anos, já não sei quantos, eu já estava a cantar em Lisboa, já era artista, digamos, entre aspas. E estava a dar um concerto no Monumental, no Teatro Monumental, que agora já não existe, que era o Teatro da Laura Alves de Vasco Morgado. E estou no meu camarim e vêm-me dizer no intervalo: olha, está ali um senhor, um casal, digo, está ali um casal que quer falar consigo. Não se importa de chegar ali. Sim, senhor, eu fui lá. Quando olho para o casal, era o ator Rui de Carvalho, acompanhado de uma senhora.
Eu olhei para a senhora e era a mesma senhora que eu levei à cabeleireira em África quando era garota. Eu fiquei vidrada a olhar para a senhora, porque não esqueci nunca a fisionomia dela, não é? E depois o Rui de Carvalho vinha cumprimentar, e a senhora vinham cumprimentar-me, que estavam a gostar muito do espetáculo e não sei o quê. E eu olhei para a senhora e disse, olha, senhora, desculpe eu estar a olhar para si com tanta insistência, mas recorda-se que há uns anos ter estado em África, numa terrinha pequenina, no sul de Angola, e ter perguntado a uma miúda onde ficava a cabeleireira? E ela ficou assim, claro, não se lembrava nada, não é? Mas ficou assim, tenho uma vaga ideia e tal. E eu disse, bom, essa miúda era eu. E a senhora fez de mim a criança mais feliz do continente africano. E agora é a senhora que vem ter comigo a dar-me os parabéns a mim. Isto é para que vejam como a vida dá voltas e como as coisas são tão coincidentes e tão surpreendentes às vezes. A cantiga que obteve mais sucesso na altura foi o Calhambeque, do Roberto Carlos. O Roberto Carlos veio do Brasil falar comigo. Estivemos com o empresário dele e com a Valentim de Carvalho a combinar a maneira de lançarmos. Ele lançou o Calhambeque no Brasil, eu lancei o Calhambeque em Portugal ao mesmo tempo. E ouvia-se o meu Calhambeque em todo lado, nas ruas, nos cafés, nas tabernas, a todo lado estava sempre a tocar o meu Calhambeque. E a malta nova, etc., cantarolava, as crianças cantarolavam. Fez um grande sucesso naquela altura. Vou recordar, vocês lembram-se com certeza que era: mandei meu Cadillac pro mecânico do dia, pois há muito tempo um concerto ele pedia. E como vou viver sem um carango para correr meu Cadillac, quero buzinar meu Cadillac, com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. E enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calhambeque. Quero buzinar o Calhambeque. Mas depois no final dizia assim: mas o Cadillac finalmente ficou pronto, lavado, arranjado, bem pintado, encanto. Mas o meu coração na hora exata de trocar o Calhambeque, baby. Meu coração ficou com o Calhambeque, baby. E agora os senhores me dizem que mas eu tenho que ir embora, sabe? Existem 1000 rapazes querendo passear comigo. Mas é tudo por causa do Calhambeque, sabe? Bye! Bye!